Oi, gente, tudo bom? Então, esse vídeo é para fazer um resumo do ciclo do nitrogênio. Assim como o ciclo do carbono, ele é um assunto muito presente no Enem. Tem algumas questões ligadas principalmente ao nitrogênio e à agricultura, então é importante vocês conhecerem as principais etapas desse ciclo. O nitrogênio, ele é um elemento importante na constituição de moléculas orgânicas que são fundamentais para a vida, como por exemplo aqui os aminoácidos que têm nitrogênio no seu grupamento amino e que vão formar as proteínas. O nitrogênio ele também é presente nos ácidos nucleicos, como o DNA. Vocês devem lembrar que as bases nitrogenadas recebem esse nome justamente porque contêm nitrogênio. E os nucleotídeos são compostos por fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. E a combinação desses nucleotídeos vão formar moléculas de DNA ou RNA. O nitrogênio ele é o principal gás formador da atmosfera terrestre, o N2. Mas as plantas não conseguem aproveitar o N2 diretamente. E aí elas dependem de um processo chamado de fixação do nitrogênio, que é feito por algumas bactérias, como por exemplo as cianobactérias, que são bactérias que, além de fazerem fotossíntese, conseguem converter esse gás nitrogênio atmosférico em amônia, que aí já consegue ser utilizado por algumas plantas. As outras bactérias são do gênero Azotobacter, Clostridium, bactérias púrpuras, e a fixação do nitrogênio pode acontecer por descargas elétricas em tempestades, por exemplo. Também é muito conhecida a capacidade dessa relação, que é entre bactérias do gênero Rhizobium e as plantas da família das leguminosas, de fixar nitrogênio. As bactérias, na verdade, são quem fixa o nitrogênio, convertendo ele em amônia, mas elas vivem nesses nódulos presentes nas raízes dessas plantas, dessa família, e aí elas entregam a amônia para as plantas e as plantas, em contrapartida, protegem essas bactérias nas raízes e fornecem o produto da fotossíntese. É uma relação mutualística onde uma espécie depende da outra para sobreviver. Quais são as plantas da família das leguminosas? Plantas que fazem parte da nossa alimentação, como feijão, vagens, ervilha, amendoim, soja, várias outras, todas elas têm em comum o fato de que seu fruto é uma vagem ou um legume. Bom, mas a maioria das plantas não consegue aproveitar a amônia diretamente como fonte de nitrogênio para formar suas moléculas orgânicas, e aí elas dependem de outras bactérias que fazem um processo chamado nitrificação. Esse processo acontece em duas etapas. Na primeira etapa, a amônia ela é convertida em nitrito num processo chamado nitrosação, que é feito basicamente por bactérias do gênero Nitrosomonas. Numa segunda etapa, o nitrito é convertido em nitrato, numa etapa chamada nitratação, que é feito por bactérias do gênero Nitrobacter. No final dessas duas etapas, o nitrato disponível no solo ele é muito melhor aproveitado pelas plantas e é solúvel em água. Então, se a gente for retomar o ciclo do nitrogênio, inicialmente o nitrogênio é abundante na atmosfera na forma do gás N2, gás nitrogênio. Ele vai ser fixado em amônia, seja por bactérias, seja por descargas elétricas. Algumas bactérias nitrificantes vão fazer a nitrificação, que é a conversão da amônia em nitrito ou em nitrato. Algumas bactérias vão fazer também um processo chamado amonificação, que é a conversão de excretas nitrogenadas, como ácido úrico, ureia, excretado por animais, em amônia. E aí essa amônia também pode depois passar pelo processo de nitrificação. E por fim, temos o processo de desnitrificação, que é a transformação do nitrato em gás nitrogênio, e aí esse gás nitrogênio volta para a atmosfera. Todos esses processos que acontecem naturalmente podem ser feitos industrialmente também, porque como esses compostos nitrogenados eles são importantes para as plantas fazerem as suas moléculas, a indústria faz artificialmente esses compostos e eles são usados na agricultura. Uma técnica agrícola que se aproveita dessa característica de algumas plantas, como da família das leguminosas, em fixar o nitrogênio, é a rotação de culturas.
Nela, o agricultor ele vai alternar o plantio de uma planta que não é capaz de fixar nitrogênio com um plantio de alguma planta da família das leguminosas, como no exemplo aqui a soja. E aí isso vai fazer com que esse solo não fique tão pobre em compostos nitrogenados como se tivesse sendo plantada só uma planta que não tem essa capacidade. Então, você consegue manter, de certa forma, a fertilidade do solo só através da rotação de culturas. Então é isso, espero que de uma forma geral tenha ficado claro as etapas do ciclo do nitrogênio. É um ciclo que tem muitos detalhes, porque tem muitas etapas e envolve muitos micro-organismos diferentes. É importante dizer também que os animais obtêm o nitrogênio através da alimentação, seja se alimentando diretamente de plantas, como o caso dos herbívoros, ou de outros animais, como consumidores secundários, terciários e animais carnívoros, onívoros. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro. O ciclo do nitrogênio ele é mais presente nas questões do Enem. A UERJ ela foca muito no ciclo do carbono, mas é bom ter uma noção geral de todos esses ciclos, porque eles aparecem nas provas de seleção que vocês vão fazer. Tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um abraço.